de volta por aqui para continuarmos o nosso bate-papo sobre alguns recursos terapêuticos. Estamos nessa série de pequenos vídeos falando um pouquinho sobre hipnoterapia. Nós já vimos que a hipnoterapia é uma junção de uma técnica de hipnose que auxilia no processo terapêutico. E nós falamos que a hipnoterapia é muito útil, né, em questões específicas. Aí ela tem uma sua utilidade a sua eficácia muito reconhecida e amplamente aplicada. Que tipo de questões específicas a gente pode tratar ou pode cuidar através da hipnoterapia? Por exemplo, transtornos de ansiedade. Se essa ansiedade, geralmente, ela é causada por um processo emocional, né, mental, de ficar buscando uma proteção contra uma ameaça imaginária. Existe uma causa emocional e nós podemos usar a hipnose para descobrir essa causa. Por exemplo, problemas de fobias, de medo exagerado de alguma coisa, seja medo, por exemplo, de algum animal, medo de pássaros, medo de gatos, medo de barata, qualquer tipo de medo específico gerado por um tipo de animal pode ser muito bem resolvido através da hipnoterapia. Questões ligadas, por exemplo, a falar em público, né? Medo de falar em público. Existem causas muito lá atrás bastante específicas e através da hipnoterapia nós podemos acessar essas causas, ressignificá-las e permitir um processo de maior liberdade, né, na exposição pública. Gagueira, por exemplo, todo desconforto, todo comportamento que tem um fundo emocional atrelado a ele pode ser tratado de forma específica através da hipnoterapia. Por exemplo, algumas alergias, né? Toda alergia que tiver um fundo emocional atrelado a ela, né, pode ser tratado, pode ser, digamos assim, cuidado através da hipnoterapia. Questões ligadas até à sexualidade, uma questão específica ligada à sexualidade, onde está por trás um componente emocional, pode também ser estudado, trabalhado através da hipnoterapia. Então, existe uma gama enorme de possibilidades, né, em que a hipnoterapia pode ter uma utilidade muito grande. Por exemplo, compulsões alimentares, né, geralmente causadas por fundo emocional, podem também ser tratada de forma eficaz através da hipnoterapia. Então, uma série de questões onde a hipnoterapia pode ser útil. E como é que ela funciona? Normalmente, por ser uma questão específica que está sendo abordada e tratada, as sessões de hipnoterapia são poucas, né? Ela pode resolver questões em 3, 4 sessões, às vezes em uma, né? Vai depender muito do engajamento e do acesso que a gente consegue fazer através do envolvimento e da permissão, né, do cliente. Outra coisa interessante no processo terapêutico através da hipnoterapia, ela é, por exemplo, a solução de todos os males? Não, né? Haverá ocasiões em que ela talvez não possa ser útil, né? Mas na grande maioria dos medos, das fobias, dos receios, dos comportamentos que prendem a gente, ela pode ser utilizada de maneira muito eficaz. E ela é breve exatamente por causa disso. Ela vai tratar de questões específicas. E se a gente olhar para as questões específicas, a gente pode, de uma maneira rápida, com 2, 3, às vezes até uma sessão, resolver essa questão. É por isso que ela é uma terapia considerada como terapia rápida, terapia breve, porque ela aborda um ponto específico que nos incomoda. Nós vamos continuar falando disso e aí sim falando um pouquinho de como funciona a hipnose. É muito interessante isso. Até o nosso próximo vídeo para que continuemos o nosso bate-papo sobre hipnoterapia. Muito obrigado. Até daqui a pouco. Tchau.
Obrigado.